Alô, meus amigos ligados no Facebook do Jornal Extra, estamos começando mais uma transmissão ao vivo e hoje recebendo um convidado especialíssimo, campeão do carnaval, o carnavalesco Leandro Vieira da Mangueira. Leandro, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite. E vocês já sabem como funciona a nossa transmissão ao vivo, vocês mandam as perguntas aqui pelo nosso post para o Leandro Vieira. A gente vai falar sobre o Carnaval da Mangueira para o ano que vem, que já está com o enredo escolhido. A gente vai falar sobre o título do ano passado. A gente tem muito assunto para falar com o Leandro e conta com a participação de vocês. Primeiro, eu queria já entrar em 2017, só com a ajuda do Santo, o enredo da Mangueira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse enredo, como é que foi a escolha e do que você vai tratar na Avenida. Então, o enredo da Mangueira para o ano que vem, ele é muito... Ele não é que segue a mesma linha, mas é o mesmo carnavalesco que vai fazer o enredo do ano que vem. E o carnavalesco continua pensando da mesma forma. Eu tenho uma tendência pessoal de sempre que posso me debruçar em questões ligadas ao universo brasileiro, à cultura brasileira de uma forma geral e tentando fugir dessa cultura brasileira um pouco clichê. Eu sempre digo que eu gosto de me debruçar sobre a cultura regional, que é diferente vamos dizer assim, existe uma cultura, a dita cultura que as pessoas conhecem, que é a cultura brasileira que é vendida para o internacional, mas existem certos regionalismos que também são cultura brasileira, mas nem sempre são tão difundidos. Quando o ano passado eu resolvi apresentar a Bethânia como enredo, o enredo da Bethânia mesmo já era debruçado sobre uma força regional muito forte. Que isso não é que é uma coisa presente na Bethânia, mas não era só porque era a Bethânia, e sim porque era uma coisa minha. Então, como eu tive a oportunidade de fazer novamente um enredo meu, eu quis... E como deu certo ano passado, e também deu certo ano passado, eu quis fazer novamente uma coisa que fosse regional, que tivesse a cara das coisas que eu acredito. E que fosse um pouco do meu universo. Então, só com a ajuda do Santo, o título é uma brincadeira, de certo? É uma brincadeira em todos os sentidos. Brincadeira porque o Carnaval do ano passado eles tinham uma ligação, apresentava a Bethânia, e tinha uma forte identidade, uma forte ligação com a Yansan, que é o orixá de frente da Bethânia. E foi um carnaval que deu muito certo, né? Eu não acredito que tenha dado certo não apenas pela ajuda só por causa da ajuda do Santo, porque foi feito todo um trabalho. Mas uma escola que vinha numa maré, não era uma das melhores marés, e para um carnavalesco estreante, novato, inexperiente, e que as pessoas questionavam, que as pessoas duvidavam, que as pessoas achavam que não tinha capacidade de fazer uma escola do tamanho da Mangueira, eu resolvi brincar. Deu uma forcinha, né? Resolvi brincar com o carnaval do ano passado e batizei o carnaval desse ano, do próximo ano, sob influência do carnaval do ano passado. Mas isso tudo é pretexto para eu poder falar da forma como o brasileiro lida com a santidade, com o sacro. Mas não da forma como algumas pessoas acharam antes de ser anunciado que era a sinopse. É como o brasileiro lida com isso. A relação de intimidade que o brasileiro tem com a figura do santo, né? O pedido que é feito ao santo, né? É o Santo Antônio, que é o santo que vai conseguir um casamento. Então as mulheres têm uma ligação com o Santo Antônio. E é uma relação tão íntima que elas pegam o santo, né, que é uma figura santa, e colocam de cabeça para baixo. Elas pegam o santo e tiram da imagem do santo um menino e prometem que só vão devolver aquilo, o menino ao santo, quando ela alcançar a graça. Por exemplo, São Pedro, que é tido como, por ter a chave na mão, é tido como o homem que tem as portas do céu. E Santa Clara, que traz o sol. Então as lavadeiras tinham uma tradição antiga de colocar claras de ovos no sol quando estava chovendo. E São Pedro manda a chuva. Santo Expedito, que é o santo do impossível. Algumas festas que são feitas para alguns santos, como a Folia de Reis, que é feita para os 3 reis magos, né? A festa do divino. E são coisas muito da cultura brasileira, né? Você imaginar, por exemplo, da Folia de Reis, que você tem um personagem, que é o palhaço, que ele está ligado à figura do cão, né? Então, o enredo da Mangueira ele é debruçado na cultura popular brasileira. E não só apenas na questão religiosa ligada ao catolicismo, que talvez seja uma das influências religiosas mais importantes e fortes que a gente tem, mas também na questão da Umbanda, né? Porque para o brasileiro, tudo o que está ligado ao divino está ligado à santidade. Então, na Umbanda, você tem uma série de entidades de Umbanda, boiadeiro, marinheiro,
Caboclo, o próprio Zé Pilintra. E você, quando a pessoa recebe essa entidade, incorpora essa entidade, popularmente se convencionou se dizer que a pessoa recebeu o santo. Uhum. Inclusive, os orixás, quando a pessoa, no candomblé, quando a pessoa recebe um orixá, popularmente diz que a pessoa recebeu o santo, virou no santo. Né? Então, tudo virou santo. E tudo está muito ligado à imagem do santo. Uhum. Então, o Enredo da Mangueira é sobre isso. Né? Eu digo que ele é um retrato 3x4 da religiosidade brasileira. Né? Do brasileiro que pede ao santo do altar, e da igreja, que vai à missa aos sábados, mas que toma um passe de um preto velho, toma um passe de uma preta velha, que dá aquele primeiro gole pro santo. Então é um enredo, eu acho que tem a cara da Mangueira, tem a cara assim, tem a cara do Brasil, das coisas que eu acredito. Então o Enredo da Mangueira é isso, assim, é a cara da Mangueira. Agora, a gente já teve outros enredos que falavam da religiosidade, né? Me parece que o teu enredo tem um olhar um pouco mais cronista, talvez, de ver como é a relação da pessoa totalmente com a santidade, né? Os enredos que você se refere, por exemplo, não tem tanto tempo assim, a Imperatriz fez um enredo que era o Brasil de Todos os Deuses. Era um enredo religioso, mas que além do catolicismo, falava, por exemplo, tinha a questão da religiosidade indígena, com Tupã, tinha um pouco da cultura hindu, tinha um pouco da cultura budista. O Império Serrano também fez um carnaval belíssimo do Paulo Menezes, o Império do Divino, que tinha muito a ver com procissões, com festas. Era um painel da festa, da festa religiosa brasileira, né? A Mocidade também fez Padre Miguel Olhai por Nós. Tinha um pouco isso também, mas tinha muito da cultura indígena também. É meio que... O meu acho que é mais brincalhão. O meu quer brincar mais, entendeu? Porque a relação essa, eu acho uma relação jocosa, né? Você imaginar que você vai... por exemplo, que vai dar uma trovoada e alguém vai dizer São Pedro está arrastando os móveis, né? Ou então você... Por exemplo, São João de São Jorge, que é um santo super badalado, assim... Mas é um santo que as pessoas recorrem muito quando não tem problemas, quando estão passando por dificuldade, porque é o santo guerreiro que matou o dragão. Então, o meu enredo apresenta essas figuras mais santas, assim, entendeu? O santo do altar, o santo de casa, o que você faz com o santo de casa. Então, eu acho que o meu enredo é mais bem humorado. Acho que fico feliz que os compositores tenham entendido. Entenderam? Você já recebeu os sambas concorrentes lá na disputa de samba, né? 24 sambas foram inscritos na disputa, já caíram no último final de semana, já caíram 4. As pessoas que ouvirem o samba vão perceber que a Mangueira não está falando a mesma coisa do que essas escolas que eu citei anteriormente. Quer dizer, é um tema religioso. Então pegaram o espírito, né? Pegaram o espírito. O Brasil é uma das principais caras da cultura brasileira é a questão religiosa do Brasil. A gente é fruto disso. Então, eu acho que toda vez que um carnavalesco quiser se debruçar sobre a cultura brasileira, é inevitável ele esbarrar em coisas que já foram feitas. E eu também sou um cara que eu não tô querendo fazer o que não foi feito, entendeu? Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa que já foi feita, até porque muitas das coisas que me interessam já foram feitas, mas eu quero fazer as coisas que já foram feitas com a minha visão, dentro da minha ótica, da minha maneira de pensar. Então, tipo assim, no meu caso, por exemplo, assim, qual é o carnavalesco que não sonha em fazer uma fantasia sobre a cavalhada? Qual é o carnavalesco que não sonha em fazer um perru? Qual é o carnavalesco que não sonha em fazer uma colombina? Então, se puder fazer enredo que tenha isso, eu vou fazer. Mas eu quero fazer o meu, da minha maneira, com o meu pensamento. Mas eu não estou buscando o que não foi feito ainda. Agora, você está falando que ano passado o enredo da Bethânia já trazia essa religiosidade, um pouco não, muito forte, né? Esse ano o enredo é sobre isso. A religião ou a religiosidade tem um papel importante assim na tua vida? Você traz isso da tua vida ou é mais um olhar de pesquisador, um olhar cultural que te interessa? É um olhar totalmente cultural. Assim, eu não tenho religião, assim, eu creio em Deus. Sou um cara que crê, né? Creio no divino, creio em Deus. Mas não tenho uma religião, não sou praticante. Recebo influência de várias.
Mas é muito mais pelo lado da questão do pesquisador, do cara que gosta de se debruçar sobre a cultura brasileira. E como eu disse para você, a cultura brasileira é uma cultura... O lado religioso da cultura brasileira é uma das páginas mais bonitas da cultura brasileira, né? Você imaginar que nós somos um povo plural e que a nossa religião, ela reflete essa pluralidade. Então, para mim é uma coisa natural. Não é porque, por exemplo, o Enredo da Betânia no passado tinha a questão religiosa, porque, tipo assim, não tem como. Eu não queria fazer o Enredo da Betânia para poder... Na verdade, nunca me interessou fazer o Enredo da Betânia para contar a obra musical dela. Não é, para mim não era... Não que não seja interessante. É interessantíssima, até porque a Betânia, ela virou a personagem que é pela obra musical que construiu. Mas para mim ela era muito além disso. Eu podia ter escolhido qualquer outra grande cantora ou qualquer outro grande cantor para poder fazer um enredo autoral e musical. Só que eu queria escolher alguém que trouxesse na bagagem as coisas que eu tinha vontade de falar. Eu acho que a Betânia tem essa cara. Por isso que eu a escolhi, por isso que eu achei que ela era o enredo. E justamente por ela trazer esse Brasil que é nordestino, esse Brasil que é sertanejo, esse Brasil que bate cabeça pro santo e que carrega o andor numa procissão católica. Na verdade, a Betânia é o Brasil que eu acho bacana, entendeu? Então, assim, existe um certo continuismo no pensamento do enredo do ano que vem, mas não um continuismo de ser a mesma coisa. Tem uma linha, né? O continuismo de ser vai ser muito difícil eu ter a oportunidade de fazer um enredo autoral e ser uma coisa muito diferente do que eu fiz. Porque, tipo assim, as minhas coisas são muito envolvidas com as coisas que eu faço. As minhas coisas são muito envolvidas com os lugares onde eu ando, com o que eu leio, com o que eu bebo, com o que eu como. Então, eu passei um ano anterior da Betânia muito envolvido com isso, lendo coisas, me aprofundando, tomando conhecimento de tradições católicas, de festas religiosas. Então aquilo você fica envolvido com aquilo. Não é uma coisa que acabou aquilo ali, agora eu quero ser outro cara. Não, eu quero ser o mesmo, entendeu? Porque eu ainda estou sob influência das mesmas coisas. Lembrando que vocês podem fazer suas perguntas para o Leandro Vieira, é só mandar aqui no nosso post que a gente passa para ele. Leandro, você estava falando do seu interesse pela cultura e especialmente da cultura regional, né, de uma cultura essencialmente brasileira. A gente viu, eu acho, um pouco isso agora no encerramento da Olimpíada e também um pouco na abertura, né? Queria que você falasse um pouco se você acompanhou a abertura e o encerramento. O encerramento foi dirigido pela Rosa Magalhães, né, carnavalesca campeoníssima e um dos espelhos, das referências do Leandro, né? Queria saber o que você achou, se você viu esse toque ali nessas festas. Eu vi, eu achei fantástico. Eu até pude escrever um artigo que me pediram a respeito do encerramento. Eu adorei a abertura, gostei ainda mais do encerramento. Eu achei todos os dois fantásticos, mas o encerramento teve um toque mais sensível a respeito da cultura brasileira. Eu acho que a Rosa Magalhães é a mestra nisso. Então ela tem um olhar sensível. Você imaginar que alguém vai... na abertura não teve, mas você apresentar o trabalho das rendeiras, aquilo é de uma sensibilidade, e aquilo é o Brasil inteiro, né? Uma renda daquela é o Brasil inteiro. Então você num encerramento olímpico, para o mundo inteiro, de olho para aquilo, você apresentar o barro do mestre Vitalino é de uma sensibilidade absurda. Né? Eu achei a abertura maravilhosa enquanto espetáculo, enquanto show, enquanto efeitos de iluminação, queima de fogos. Mas achei um olhar clichê, né? Um olhar clichê, a Garota de Ipanema, a favela, embora a gente tenha tido momentos maravilhosos, com Elza Soares cantando, Paulinho da Viola, né? Mas clichê. Eu acho que foi uma coisa, de certa forma, clichê. O encerramento, não. O encerramento você percebe que existia uma artista sensível, debruçada, com um olhar diferente. Então você teve... Eu acho que
Talvez não tenha tido a exuberância tecnológica, Aham. mas a sensibilidade do encerramento com a Mariane de Castro cantando. Foi lindo aquele momento da Mariane, né? A sensibilidade de uma renda brasileira, a sensibilidade do barro, a sensibilidade de encerrar, não porque ela é uma carnavalesca, mas encerrar uma festa no Rio de Janeiro, com um carnaval, transformando aquilo num mega baile. Então eu acho que eu sempre digo isso, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Ela é maior, ô Leandro, pra você? Pra assim? mim é a maior. É, né? É a maior de todos os tempos. E acho que vai continuar sendo durante muito tempo. Primeiro porque é um trabalho muito diferente. Muito diferente, assim. Eu sou fã, eu sempre falo isso. É um trabalho muito diferente. Quando não é bom, é bom, entendeu? Porque é inteligente, é sensível. Às vezes você não gosta no começo, mas quando eu acho que não gostei de alguma coisa que a Rosa Magalhães fez, é porque eu não entendi que sou meio burro, entendeu? É porque acho que é impossível ela fazer alguma coisa ruim. O que você destaca dela? Alguma lembrança que você tenha de trabalho dela? A mais recente, que eu acho pra mim aqui é um desfile, obra de arte, assim, que é acho que é o último campeonato dela, né, na Vila Isabel. 2013, né? Ah, não, falei errado. Não é o campeonato dela. Ah. O maior trabalho dela mais recente foi o do ano anterior, o de Angola. Angola. Aquilo pra mim, aí eu falei errado. Aquele carnaval de Angola, aquilo é obra de arte, assim, pura. Aquilo ali é aquela coisa de tudo ser feito com tecido colado, remendado, aquela coloração. E aquilo pra mim é o carnaval que eu acredito, né? É o exuberante pelo simples, né? Não é espetáculo, não é show, é carnaval, entendeu? Feito para ser carnaval. Eu tenho aquilo gravado na minha cabeça, assim. Ô, Leandro, estão chegando aqui perguntas para você. Ainda nesse assunto olímpico, né? O Hudson Dalben pergunta: qual a sua sensação em ver o samba enredo da Mangueira cantado e louvado por todo mundo no Maracanã no encerramento da Olimpíada? Eu achei o máximo. Né? eu achei o máximo, a Mangueira achou o máximo, os torcedores acharam o máximo. Aquilo é fantástico, né? É você ter a sensação de que o teu trabalho tá na boca do povo. E aquele momento foi muito bonito, né? Assim, aquele encerramento foi incrível, né? Leandro, você ano passado, né, há um ano atrás, era um carnavalesco estreante, né, que só tinha um carnaval na Caprichosa de Pilares, né, na Série A. As entrevistas que a gente fez há um ano atrás eram nesse sentido, né, como vai ser a estreia e tal. E hoje você é anunciado aqui o carnavalesco campeão, a revelação, e já, enfim, falando do ano passado, do puta carnaval que você fez e do carnaval do ano que vem. Qual foi a diferença que você sentiu? Ou no teu barracão, ou na forma como você agora escolheu o teu enredo? Qual é a diferença de hoje ser um carnavalesco campeão? Para mim não tem muita diferença. Quer dizer, para mim não tem diferença nenhuma. Eu acho que para os outros... Não te dá mais confiança, talvez, para desenvolver teu trabalho? Não. A mim, não. Eu tenho a mesma confiança. Eu tenho o mesmo tamanho de confiança que eu tinha no passado. Não estou mais confiante nem menos confiante, não. Eu acho que os outros têm mais confiança. Entendi. O olhar de fora muda muito. O olhar de fora né? muda muito. O meu muda muito pouco. A minha maneira de fazer não muda nada. O olhar para o meu trabalho muda pouco. Agora, os outros me olham diferentes, aí eu sei. Entendi. Com mais confiança e respeito, com mais talvez, respeito, né? Com mais confiança. Agora acreditam que eu posso fazer. Não que eu posso, não, mas agora acreditam que eu sei fazer. Entendeu? Antes, assim, ficavam, será que ele sabe? Será que o que disseram a respeito do trabalho dele é verdade mesmo? Será que é ele que faz? Será que... Entendeu? Agora não, agora acho que as pessoas, principalmente dentro da Mangueira, as pessoas que trabalharam comigo, que hoje tem muito mais confiança no meu trabalho. Eu vi outro dia uma entrevista tua no programa do Aderbal, na TV Brasil, você falando que é uma coisa que eu achei interessantíssima, que é o enredo para você, inicialmente, é a literatura. E isso eu achei fantástico, assim, porque na verdade, um outro caminho de o que a gente tem visto hoje, muitos carnavalescos têm, uma outra escola, que é o enredo primeiro a imagem, né? E você traz como referência o enredo primeiro ser literatura. Como é que surgem esses enredos para você? Primeiro, eles são uma história que você vai contar? Por que você fez esse paralelo com a literatura? Porque primeiro, para mim, enredo sempre é literatura. Nunca um enredo meu vai nascer
antes do texto. O que nasce primeiro das coisas que eu vou fazer sempre é o texto. Sempre. Eu nunca pensei em carnaval antes do texto, entendeu? Porque o carnaval para mim é o argumento que você vai fazer. Assim, essa coisa da poética do carnaval, para mim, primeiro é a literatura. Eu tenho que ter um pensamento poético e literário fundamentado sobre um argumento. Então, assim, para o cara que trabalha com a plasticidade, é inevitável que ideias visuais surjam, que elas venham tudo a reboque. Mas eu não sei organizar minhas ideias visuais sem estar fundamentado sobre um texto, sem estar fundamentado sem estar embasado de forma literária, sem estar embasado lendo, sem ter lido alguma coisa. Eu não sei fazer nada sem... Eu não me atrevo a fazer nada que eu não tenha conhecimento para poder fazer. E às vezes eu não tenho conhecimento e eu vou buscar ter o conhecimento. Então isso... Eu digo que é literatura por causa disso, porque nada meu nasce antes do texto, nada meu nasce antes de ter o argumento. Então, para mim, sempre eu vou ser sempre, antes de qualquer rabisco, antes de qualquer desenho, antes de qualquer pensamento visual, eu vou ter que sentar para poder escrever. Então, o meu carnaval nasce, ele é literário antes de qualquer coisa. E acho que isso é curioso, vindo de um artista plástico, assim, né? Porque inicialmente a gente acha que o artista plástico sempre pensa só na imagem. A literatura, ela é... Quando você pensa em literatura com plasticidade, eu penso, como eu sou artista plástico, a minha literatura ela é plástica. Eu penso no texto e o texto, ele... Por exemplo, a minha sinopse do ano passado, ela começava com uma frase que era Mangueira... eu não lembro exatamente, mas dizia que a Mangueira cavalgava em búfalos de ouro e bronze. Isso eu lembro bem. E isso é literatura. Mas isso era o que eu ia apresentar logo no começo do meu desfile. Então, tipo assim, Mangueira cavalga em búfalos de ouro e bronze já tinha a ver com a pesquisa feita com a capacidade mágica de Yansan se transformar em búfalo, porque o búfalo de Yansan. Então, é muito isso, entendeu? Nada rende mais imagem do que a literatura, isso, né? Quando você lê um livro, então, quando eu penso, você viaja para... Como eu gosto de ler, o livro tem isso, né? De você lê e aquilo te transporta Antes de ir à Bahia, eu já conhecia a Bahia muito, por causa dos livros, das coisas que eu sempre adorei Jorge Amado. Então eu já conhecia muito. Você já tinha imagens da Bahia na tua cabeça pronta, já tinha perfume, você sente, né? Você lê, por exemplo, Gabriela, você já sente os sabores daquelas comidas todas. E aquilo é literatura, não é culinária, né? Então, assim, quando eu digo que a literatura tem essa capacidade de te remeter imagens, entendeu? Então é por isso que eu começo sempre escrevendo. Você me disse uma coisa engraçada uma vez, que eu achei muito interessante, que a Mangueira tem... Me corrija se eu estiver errado, a Mangueira tem cheiro de madeira. Falei isso quando você foi lá no... Né? Isso tudo te estimula, então, né? Os cheiros, as cores, os sabores... Acho que é uma junção de todos os sentidos, eu falei pra você que a Mangueira tem um cheiro de madeira. Eu acho mesmo, mas é um perfume diferente, né? Aquela casa, assim... Aquela casa antiga fechada, cheia de móveis de madeira. Tem um pouco aquilo. E foi esse, por exemplo, esse perfume de madeira que eu falo, é o mesmo perfume que tem nas igrejas, assim. E aí, por isso, um pouco, assim, me deu essa... Legal. Eu acho que tem, né? A Mangueira, embora seja super... assim, a Mangueira é tão opulenta, tão pesada, quanto o Mosteiro de São Bento, que é um lugar, assim... Mas tem... Consegue entender assim os tem que respeitar, né? Consegue os paralelos, né? Eles te diminuem, você está ali dentro e você se sente menor. Então, o que me desperta a vontade de fazer um enredo são as maluquices, assim, que não tem... Mas isso é conceito, né? Isso não é maluquice, né? Acho que os teus enredos trazem conceitos, assim, né? Bem firmes, por exemplo, né? eu dizia sempre que o meu abre-aspas do ano passado é que eu queria que ele tivesse cheiro de mato.
Que eu queria que tivesse esse perfume de Ó, só não mar. coloca aqueles negócios que botam saindo cheiro, assim, que cai em cima da gente que tá ali na pista. Uma vez eu fiquei cheirando a café um carnaval inteiro, porque tinha uma porcaria de um carro jogando café. Porque era um carro que tinha bambu, não sei o que, eu falava que tinha que ter cheiro de mato, Legal. que as pessoas tinham... É mais ou menos, são umas coisas assim... É muito pessoal, é muito particular. Assim, É, mas é a criação, né? A Manuela Carnaval, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas para o Leandro, a gente está recebendo aqui várias perguntas. A Manuela pergunta: Leandro, como você avalia a importância de propor um enredo que aborda o sincretismo religioso em meio à intolerância, o momento de intolerância que a gente vive? isso já foi ano passado, né? Tipo assim, verdade. Ano passado você... Acho que a imagem mais bonita do meu carnaval foi a porta-bandeira careca, né? Aquilo foi uma Iaô, que é a Aí iniciação... ficou a imagem do carnaval, né? que Esquel. Beijo, Esquel. Que é a iniciação no candomblé, acho aquilo muito, muito forte. E ao mesmo tempo, logo depois tinha uma outra imagem fortíssima, que era uma destaque da Mangueira, Ludmila Aquino, vestida de Nossa Senhora, num outro momento. Fantasia linda também aquela, né? É, simples e bonita, né? Eu gosto dessas coisas assim, mais menos. E isso estava no ano passado. Eu acho que o mundo não é a questão da intolerância religiosa. Eu acho que o mundo está intolerante. Intolerante para tudo, não apenas religiosamente. Então, o mundo está intolerante para a cultura nordestina, o mundo está intolerante para a cultura sertaneja, o mundo está intolerante para as diferenças. Acho que o mundo quer a sociedade está muito pasteurizada, né? É todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. Então acho que isso não é a questão só religiosa. Acho que o meu carnaval ele tem a questão de representar... Eu sempre, embora às vezes eu me debruce em cima das mesmas coisas, eu quero olhar a mesma coisa sobre um outro ângulo. Para mostrar que às vezes a mesma coisa é bom, né? Você trabalha, foi o que eu falei, qual é o carnavalesco que não quer? Eu ainda vou ter a oportunidade de fazer um carnaval que eu vou fazer uma fantasia de perro. Qual é o que não quer fazer? Todo mundo quer, entendeu? Eu já vi tantos perros. Aquele Explode Coração era quase um perro, não era, do ano passado? Aquilo nasceu da minha vontade de fazer um perro, Era quase mas não era um perro. Mas eu ainda vou ter a oportunidade de fazer um perro. Olha, Porque o Explode Coração também, por exemplo, por que um perro também ali? Porque a música Explode Coração do Gonzaguinha é uma música, ela é um coração dilacerado. rasga-peito ali, né? Isso, E não tinha, por exemplo, qual é a figura mais, para você falar do amor, dilacerado, é o perro. Então ele era um perro. Tinha o sentimento do perro. Já fez, pronto. Já marca lá. Já fez o teu eu quero perro. fazer aquele com a toquinha. Tradicional, Com a branquinho. Com o pomponzinho. Olha, o Júnior Alexandre elogiando, muito bom o carnavalesco. A Keila Passos, ansiosa com o enredo, tem muito para explorar, enredo riquíssimo. A Carol Monteiro pergunta: Leandro, qual vai ser o diferencial da Mangueira no ano que vem em busca do bicampeonato? Teremos surpresas novamente? Nenhuma. Não, acho que nem teve surpresa no passado também. Eu não sou o carnavalesco da surpresa, eu não sou o carnavalesco da inovação, não quero isso pra mim, não é o que eu busco, não é o que eu quero, nunca imaginei isso. Eu sou o carnavalesco que quer olhar para o desfile e propor alguma coisa nova, diferente, mas não a novidade. Eu quero fazer carnaval, quero fazer desfile de escola de samba, da maneira que eu acho que de alguma forma, sim, o desfile da Mangueira foi surpreendente, eu acho. Sim, sem dúvida. E em momento nenhum deixou de ser desfile de escola de samba, que é o que acho que é a minha, que se minha carreira engrenando, eu fazendo muitos carnavais, eu acho que a minha maior contribuição vai ser olhar para o carnaval e fazer desfile de escola de samba. Você está falando da surpresa da Mangueira e acho que teve muito a ver também no ano passado, no último carnaval, com ter sido a última a desfilar. Né? Assim, tava todo mundo ali ligado na Portela, no Salgueiro e tal, e veio a Mangueira e foi arrebatadora. Esse ano você pediu novamente para, se a escola conseguisse no sorteio, ser a última a desfilar. Tanto que a Mangueira não foi sorteada para ser a última, mas trocou a sua ordem de desfile para conseguir encerrar. Eu pedi para trocar. Pois é, a pedido seu, né? A diretoria falou isso. Qual é esse desejo de encerrar? Foi uma superstição porque deu certo no último ano? Ou é a vontade de ser a última imagem? Não tem superstição, não é uma questão supersticiosa.
Eu acho assim, a escola tem que se sentir à vontade com o que está fazendo. E a Mangueira gosta, o componente da Mangueira gosta de... Não sei porquê, mas eles gostam de ser o último. Eu já tinha percebido isso no ano passado. Eles gostam do lado que se concentra, por ser o último. Eu pedi porque eu também acho legal também, assim. Por exemplo, ano passado, não sei se foi porque a Mangueira foi a última que deu a surpresa que deu. Mas ser o último é bom, já passou todo mundo. E assim, no meu primeiro carnaval na Capixosa dos Pilares, eu fui o último de sexta-feira. Entendeu? Ah, não lembrava disso. A Capixosa foi a última escola de sexta. No meu segundo carnaval, a Mangueira foi a última escola de segunda, e agora ela vai ser a última segunda. Então, assim, já... Eu acho bacana passar depois de todo mundo, sabe? Eu acho que... É tipo assim, já passa todo mundo e vamos esperar quem vem depois, o que vem por último. Antes de você ir para lá, você não tinha, para Mangueira, você não tinha tido nenhuma experiência na escola, né? Assim, Na Mangueira? Na Mangueira. Você já tinha desenhado para outras agremiações, já tinha saído na bateria de outras escolas. O que se descobriu sobre a Mangueira, Leandro, assim, de mais interessante de quem vem de fora e entra na Mangueira? A Mangueira é uma escola que me fascina muito, assim. Só que eu não tive uma experiência lá dentro. O que você descobriu sobre a Mangueira? A Mangueira é uma loucura. Mangueira é uma paixão mesmo, assim. Eles são apaixonados demais. E a Mangueira é uma escola apaixonante, né? Porque quando você lida com muita gente apaixonada, imagina você lidar com... É tipo assim, você vai lidar com... Você vai estar num lugar onde todo mundo vai dizer assim, não, aquela mulher é maravilhosa, aquela mulher é linda, aquela mulher é perfeita, que mulher é essa? Sabe? Não, você, querendo ou não querendo, você vai achar que aquela mulher tem alguma coisa. Então a Mangueira, você lida com essas pessoas dessa maneira. Eles são apaixonados. E a Mangueira é apaixonante. Assim, engraçado, assim, eu nunca pensei em ser... Eu falo isso e a pessoa não acredita. Mas eu nunca desejei ser carnavalesco. Sabe? Nunca passou assim na minha... Nunca mesmo passou na minha... Nem quando eu era... Porque quando você é adolescente, vai prestar vestibular... Ninguém, o que você vai ser, carnavalesco? Você nunca pensei nisso. Eu pensava em ser artista plástico, eu trabalhava com arte, né? Entrei na Escola de Belas Artes e os tropeços mesmo, assim, as adversidades do mercado de trabalho me levaram para o carnaval. E eu acabei encontrando, de alguma forma, a possibilidade de... Eu queria ser artista para fazer arte conceitual, fazer instalação. Então, no carnaval, acabou... Agora, mais ainda, que eu estou à frente de um projeto. Por isso, talvez você fale, isso é conceito. Você continua fazendo arte conceitual, você conseguiu chegar lá, né? eu faço de uma outra maneira, mas é porque tem essa questão do conceito. Então, tipo assim, eu não pensava em ser carnavalesco. Se eu não pensava em ser carnavalesco, eu jamais pensei que pudesse chegar na Mangueira. E depois que eu me tornei carnavalesco, assinando na Capixosa de Pilares, eu jamais imaginei que depois de um carnaval do grupo de acesso na Capixosa de Pilares, que não fui campeão, não foi uma coisa assim... Foi elogiado, as pessoas gostaram, mas foi campeão do carnaval, merece. E tanta gente por aí já faz carnaval há tanto tempo, eu nunca imaginei que fosse. O Capixosa ficou em 7º, né? Naquele ano. Acho que foi. Nunca imaginei que me chamariam para ir para o grupo especial e para uma escola do tamanho da Mangueira, né? Então, é tudo muito, muito surpreendente, né? É muita surpresa para você imaginar. Então, eu não imaginava nada disso. E isso é bom também, né? Claro. Me ajudou. Olha, o Antônio Carlos Nemexi diz: querido Leandro, simpatia, humildade, competência, te amamos. Júlio Amaral: Leandro, primeiro queria te agradecer pelo que vem fazendo na Mangueira, minha escola do coração. Segundo, queria te perguntar, é equívoco meu ou você tem uma pegada de carnaval antigo? Os carros, as alegorias, tudo traz um gostinho nostálgico. Você tenta trazer isso para o desfile? Não é que eu acho que não é uma coisa que eu tenho, você está certíssimo. Mas não é uma coisa que eu tenho, eu acho que é uma coisa que eu sou. Entendeu? Não é que eu... Você é nostálgico? Não é nostálgico no bom sentido. Não é nostálgico, não sou saudoso. Não sou saudosista. Mas assim, eu gosto de música antiga, entendeu? Eu sou um cara que coleciono vinil. Você é nostálgico. Que adoro ir na feira de antiguidades da Praça 15. Que compro um monte de porcaria que não serve pra nada, entendeu? Que compro imagens antigas, que colecionam fotos velhas, um cara que ouve
que houve Aracide Almeida, Noel Rosa. Você vai nos clássicos, né? Então, tanto na literatura, na música, né? Então, tipo assim, é uma coisa que não é minha, é meu. Não é porque eu quero ser, que traz uma coisa antiga. Mas minhas referências, até minhas referências de carnavais, assim. A Rosa, é um clássico, né? O Renato, o trabalho de figurino do Viriato. O Viriato era um cara que foi... Não é nem tão falado como carnavalesco, mas como trabalha como figurinista, foi um cara que trabalhou pro teatro de revista. Então tem uma pegada diferente. O Arlindo era um cenógrafo autodidata, mas era um carnaval... É um carnaval que tem esse perfume de saudade. Talvez, eu acho isso também, talvez assim eu tenha dado um pouco certo lá na Mangueira, porque a Mangueira tem essa nostalgia. Verdade. A Mangueira tem um pouco essa... Casou, né? E acho que foi um casamento muito doido, né? Aquele casamento que... Tipo assim, se você fala antes, você fala assim, não vamos ficar casados não vai dar certo não. Esse cara aí com essa mulher aí não vai dar certo não, mas casou. Casou, porque tipo assim, é uma escola de 90 anos, um carnavalesco muito novo, inexperiente, de pouco tempo, uma escola não habituada a muitas mudanças, um carnavalesco que queria fazer algumas mudanças. Deu certo, acho que foi... Agora, você citou aí a Rosa, o Viriato, o Arlindo, que são... carnavalescos de um estilo clássico, né? E você cita sempre o Renato também, que é de uma outra linha. Embora tenham vindo lá de Pamplona... Claro. Eu acho que o Renato mega clássico. Você acha? Eu acho mega clássico. Em formas, em tudo? Super clássico. É mesmo? Esse papo do... É igual o papo da Rosa Barroca. Isso é uma mentira. O papo do Renato High-Tech é outra mentira também, né? Isso aí Isso aí foi coisa pra poder rotular. Exatamente. Eu acho que menos pelo high-tech, mais pelas formas. Eu acho ele mais... a coisa das formas limpas, as formas mais cruas, eu acho mais... Isso carnaval também. Não, sim. E clássico. Eu digo que não me remete tanto ao clássico, tanto ao carnaval de Arlindo, os carnavais da Rosa. Acho um estilo um pouco diferente. Você enxerga eles na mesma... no mesmo quadrado ali, né? Pra mim é todo mundo junto. Um completa o outro. Pra mim é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Legal. Bom, temos mais perguntas aqui. Lembrando, vocês podem mandar suas perguntas para o Leandro. A Mariana Cesário pergunta, Leandro, você acha que a experiência que você teve no acesso, né? Ela provavelmente está falando da Caprichosos. Aliás, Mariana é Caprichosos, né? Usando materiais baratos, faz diferença na confecção do carnaval durante a crise financeira? Faz. Mas faz e não faz. Porque se eu tivesse dinheiro, eu faria barato, do mesmo jeito. Porque é uma questão... conceitual do negócio mesmo. Eu não acho que carnaval é... Carnaval não é caro. Assim, claro, você vestir 4.000 componentes, torna-se caro. Mas pra mim, carnaval não é o dinheiro, não é o custo, não é o tecido caro. Né? Carnaval pra mim é o cara que faz aquele bate-bola mal ajambrado e vai desfilar. O meu carnaval tem muito isso, assim. Tem muito essa pegada, assim. Não é o espetáculo. Meu carnaval não é roupa para espetáculo. Meu carnaval é roupa para fazer carnaval. Bacana. Ano que vem a gente vai ter algumas mudanças aí no desfile, até para torná-lo mais barato, né? A gente vai ter escolas menores. O argumento é para tornar mais barato. Mas eu acho que... Não sei se é para tornar mais barato, não. Eu acho que vai ficar... Eu, Leandro... Acho que vai ficar melhor. Você gostou das mudanças? Muito. A gente vai ter menos tempo de desfile, né? Eram 82 minutos cada escola, agora vão ser 75. E a gente tem uma alegoria menos em cada escola. Você gostou das mudanças? Eu gostei, eu não acho. Acho que o carnaval se pensa muito pouco no carnaval. Carnaval não, vamos falar disso como desfile de escola de samba. Se pensa muito pouco no desfile da escola de samba. As pessoas não pensam no desfile de escola de samba, não pensam a cultura do desfile das escolas de samba. Não existe debate sobre isso, não existe pensamento ideológico sobre isso. E o desfile da escola de samba, o desfile está ficando para trás. Isso é um fato. Qualquer bloco de rua, não é porque é de graça, é porque é na rua, não. Qualquer bloco de rua está despertando muito mais interesse que o desfile da escola de samba. Eu digo isso porque eu desfilei há anos, e você sabe também disso. Você passa por alguns camarotes e as pessoas estão de costas para o desfile, comendo e bebendo e ouvindo música eletrônica, sertanejo. De alguma forma, aquilo é um sinal de que o que está sendo passado ali, de alguma forma, está sendo desinteressante.
Não sei se é diminuindo o tempo, não sei se é diminuindo a alegoria, mas isso foi a forma que encontraram. Eu acho que é um pensamento para você avaliar o desfile de escola de samba como uma outra coisa. Porque se não se adaptar, se um desfile de escola de samba ser menos interessante do que uma postagem no Instagram, do que alguma coisa assim, então a gente tem que pensar o carnaval. Acho bom pensarem, vamos diminuir, vai dar certo? Não sei. Mas vamos testar. Mas é um teste, acho válido. Mário, por que você acha, a que você atribui esse desinteresse? Assim, o que talvez o carnaval tinha há 30 anos atrás que hoje não tem mais? Por que as pessoas não estão... Cada vez a gente vê menos gente nas quadras, né? Na avenida também tem cada vez menos gente interessada no que está passando ali, as pessoas falam menos sobre carnaval. Eu acho que as escolas de samba, de um modo geral, elas se distanciaram do que é o carnaval, do espírito carnavalesco da festa, né? E isso os blocos aprenderam muito maior do que as escolas de samba. Hoje os blocos, com relação a interesse, os blocos não dão banho com relação a isso. Tanto que os blocos de ruas crescem de maneira assombrosa e as escolas de samba, cada vez mais as pessoas perdem o interesse. Uma das coisas que eu acho tem a ver com os enredos. Os enredos cada vez mais falam coisas menos importantes. Quando você tem enredos que falam cada vez mais coisas menos importantes, você tem cada vez mais sambas que não dizem nada, né? Antigamente você podia pensar em o que é o carnaval, é o espírito que a pessoa vai levar para a rua para aqueles 3 dias. Quando você pensa num carnaval e o cara vai cantar lá, explode coração, na maior felicidade, é lindo do meu salgueiro, contagiando, sacudindo essa cidade. Você vê que isso tem uma... É a vontade... fala o que as pessoas querem dizer no carnaval. Né? Quando você... Ó Virgem Santa, olhai por nós, ó Virgem Santa, porque precisamos de vós. São coisas que antigamente... Não é antigamente, mas são enredos que diziam coisas que as pessoas queriam dizer. Hoje ninguém... Eu acho muito pouco provável que alguém vai se sentir feliz cantando o iogurte. Eu acho muito pouco provável que alguém vai se sentir feliz em pleno carnaval cantando um enredo CEP desinteressante, que alguém vai ficar muito feliz porque vou brincar com o prefeito cantando Maricá. Entendeu? Não é o que a pessoa quer dizer, entendeu? Então aí o samba que é o samba é o principal contato, não adianta. Sem samba não tem espetáculo, né? O trabalho visual até porque o que fica depois é o samba mesmo. Então tem isso, né? Os enredos e os sambas. Aí fica desinteressante, não chega mais a quem tem que chegar, que é o público. Aí o público também não compra disco, não vai querer saber. Já existe a crise da indústria fonográfica, porque ninguém compra mais disco. Mas as pessoas não compram disco, mas ouvem música. Mas ouvem isso aí, mas ouvem música. Mas ouvem a música que acham interessante. Claro. Aí talvez o samba enredo tenha ficado desinteressante. E eu acho que o problema é o samba enredo mesmo. Porque nos últimos anos aí a gente vê um crescimento considerável com relação ao interesse das pessoas com o samba. Você vê que surgiram uma série de nomes bacanas de samba, e nomes que não são do samba passaram a ser nomes de samba. A Maria Rita. Comercialmente ficou interessante. Comercialmente ficou interessante, né? A Teresa Cristina, a Maria Rita, a Zélia Duncan gravou samba. Então, comercialmente, as pessoas têm interesse de samba. As rodas de samba da cidade, até onde eu sei, todas bombam. Tem samba no Rio de Janeiro de segunda a segunda. Você vai no Rena numa segunda-feira, o Moacir Luz está lá lotado. Agora você vai à quadra de algumas escolas no sábado e tá vazia. E tá vazio. Então, assim, o samba comercialmente está em alta. Então, o problema é o problema do samba enredo. Né? Não é um problema do samba, é um problema do samba enredo. Então, o samba enredo sendo desinteressante, não existe. E as escolas também perderam a ligação que tinham como comunidade. Né? Como clubes ali, como clubes, né? Onde se reuniam. Comunitárias. Não tem mais a questão do encontro. A quadra escola de samba perdeu o seu papel de encontro. Algumas escolas mantêm uma feijoada, mas é uma vez no mês e com um ranço comercial forte. Então a quadra de escola de samba como sede, como representante de uma comunidade, ela se perdeu. Então tudo isso vai distanciando, vai espalhando. E paralelo a isso tem
tudo é muito interessante. O mundo globalizado, ele é muito interessante. Claro, você tem As muitos pessoas ficam no estímulos, né? Ficam no telefone o tempo todo, É. né? Então, tipo assim, a gente tem que pensar. Acho que... Agora, contra isso, acho que não tem muito o que fazer, né? Não. Agora, a gente identificando, como você identificou aí, duas questões muito importantes, que é a quadra deixar de ser um local de instituição comunitária e de agregar, né, que agrega as pessoas no entorno. E os enredos não falarem de coisas com as quais as pessoas se identificam e queiram desfilar, né? Que ninguém quer desfilar falando, eu sou Brasília. Não, ninguém quer desfilar de Brasília. Querer desfilar até querem, pra viver aquele momento. Mas aquilo não ultrapassa o momento do desfile. Pois é. Ninguém Você quer não vai cantar botar aquilo. na festa. Eu nunca fui em festa nenhuma que no momento, no auge da festa, vai botar o samba enredo. Eu nunca fui na festa nenhuma que o DJ tenha escolhido botar um samba que homenageou... sei lá, Santos, Maricá, nunca foi isso. Ele sempre vai botar o Explode Coração, o... Festa Profana, vou tomar um porre de felicidade, me lembra que eu vou sonho meu, sempre vai tocar isso. Porque isso é o que extravasa a alegria. Mas das então, pessoas. identificando isso, acho que a tua forma de enxergar o carnaval, acho que tem uma contribuição nesse sentido, assim, no fato de mostrar que é possível fazer carnaval não tão caro, então te desobriga de ter um patrocínio, né? Se você fala, olha, eu preciso de 8 milhões aqui para fazer um carnaval, você só consegue fazer com patrocínio. Você não ia conseguir fazer nem em Betânia, nem só com a ajuda do santo, né? E carnavais que tenham um resultado interessante, que também é isso que toda escola quer, Sim, não adianta. Eu espero ter um resultado interessante com o meu próximo. Claro. Com o meu próximo carnaval. Claro. É o enredo autoral, a Mangueira não conseguiu patrocínio. O que já caiu de mais estranho na tua mão de patrocínio para você tentar desenvolver, o que você às vezes nem começou a desenvolver? Na verdade, assim, sempre aparece muita coisa. Porque também isso é uma coisa também que é meio que errada também, assim. Eu acho que... Vou dar um exemplo. Esse meu enredo sobre os Santos. Eu acho que ele tem um potencial comercial alto. Entendeu? Patrocinável, é patrocinável. Ele é patrocinável. Se não patrocinável inteiro, há momentos, porque... Por exemplo, um dos santos mais badalados da cultura brasileira é São João, né? São João é um santo... As pessoas têm muita intimidade com São João, né? E as tradições populares são ótimas com relação a São João. Quer dizer, você solta balão para você mandar uma luz para o céu para acordar o menino São João que está dormindo. Você solta fogos na noite de São João para fazer barulho, para poder acordar, né? Isso é uma coisa muito íntima, né? Você faz isso com... Chega na tua casa, tem alguém dormindo, você vai lá, acende a luz, né? Tua mãe, alguém, fala assim, acorda. É como se fala assim, acorda aí, João, vem. Então, isso tem que estar no meu... Vai estar no meu enredo, tem que estar no meu enredo nesse momento. E aí, por exemplo, São João, quantas capitais fazem festas de São João incríveis? Festas enormes. Enormes. E patrocinadas, né? Pode haver um patrocínio a respeito disso? Pode, né? Então, assim, eu acho que falta um pensamento comercial, não é você ter... O patrocinador tem que ser um parceiro, mas não tem que determinar ele tem que comprar a ideia ali, o né? caminho, Olha, a gente tem mais perguntas aqui. Celso Januzzi pergunta, Leandro, você pediu aos compositores para serem fiéis à sinopse ou os deixou mais livres para compor? Eu sempre deixo livre, eu nunca... Minha sinopse é pequenininha, eu não gosto de escrever muito. Embora eu escreva muito, aí eu não gosto de amolar, não. E essas minhas sinopses um pouquinho menores, bem menores perto do que as pessoas fazem, é um pensamento já que tem a ver com relação a aproximar as pessoas a tomarem conhecimento ao carnaval. É fato que as pessoas não leem. Não leem, né? As pessoas leem foto. Você posta lá uma foto... No máximo uma legenda. Uma legendinha. Então, tipo assim... Se eu tiver a capacidade de cada vez escrever menos e informar mais, para ter a sensação de que as pessoas estão lendo, tomarem conhecimento daquilo, para mim eu vou ficar cada vez melhor. Porque o meu interesse é esse, é aproximar. As pessoas conseguirem... Se eu conseguir lá... Sei lá, minhas sinopses tem 4 parágrafos, sei lá. É que eu nunca vou atingir a capacidade de escrever uma sinopse de 1 parágrafo. Mas se um dia eu conseguir, eu quero. Porque eu quero que as pessoas leiam. Não faz sentido eu fazer carnaval para ninguém tomar conhecimento, para ninguém ler, para ninguém saber do que se trata.
eu tenho certeza que muito mais pessoas leram a sinopse pequena Sem da dúvida, Mangueira sem dúvida. Do que aquelas páginas do que e todas páginas as e páginas. E É se verdade. leram pulando. É verdade. Entendeu? Leitura diagonal, né? É. Verdade. O Júlio Amaral pergunta sobre a sua preocupação como carnavalesco na escolha do samba enredo, como é que é a sua participação ali na escolha e o que fazer se o samba escolhido não for tão condizente com a ideia que você pensou para o carnaval. A minha participação na Mangueira eu acho ótimo. Na Mangueira a escolha do samba enredo é super democrática. São cerca de 40 pessoas que votam. Um representante da velha guarda, representante da baiana, representante da bateria, representante para tudo. E o meu voto é mais um. Eu acho isso o máximo. Entendeu? Porque a minha praia é visual. Talvez eu não tenha o conhecimento necessário para poder escolher um samba sozinho. Então, quanto mais gente opinar, quanto mais gente decidir, é melhor. Porque aí a gente tem a certeza que foi o que a maioria... Claro. Se errar, errou todo mundo. Se acertar, acertou todo mundo. Então, a gente vai com a certeza de que é o samba que agradou a maioria. E é muito difícil um samba proposto, escolhido, ser muito diferente do que pelo menos o que eu proponho. Porque existe um período de tirar dúvidas, claro. Os compositores costumam ir até o barracão. E eu vai busco, aperfeiçoando, né? E eu busco escrever sinopses assim, claras, sem muito rodeio, entendeu? Para justamente evitar isso. Leandro, tem uma curiosidade sobre o teu contato com a Bethânia no carnaval passado, né? Que é uma pessoa que todo mundo tem uma curiosidade, uma afeição muito grande, e você provavelmente teve um contato próximo com ela ali nesse processo. Como é que foi o processo da escolha do enredo até o desfile das campeãs, talvez, né? Que foi Não, e depois momento eu fiquei mágico. super feliz que ela me convidou para o aniversário dela. Ah, aí virou amigo, então. Já tá dentro de casa, já. Não, assim, a Bethânia... Com relação à Bethânia é o seguinte, eu sempre fui fã da Bethânia. A minha relação com a Bethânia durante muitos anos foi fã. O meu gosto musical, o que eu gosto de música do Brasil, ele é... Quem me ensinou a ouvir foi a Bethânia. Olha, deixa eu dar um testemunho aqui. Eu assisti do lado do Leandro o show que a Mangueira fez no começo desse ano, né? Que foi só com músicas de Bethânia. O Leandro cantou todas. Eu cantei algumas, que eu sabia, o Leandro cantou todas. Porque quando eu era criança, a minha mãe tinha um disco Alibi. Que é um clássico da Bethânia, da Bethânia, um LP, né? E minha mãe ouvia muito aquele disco. E aquele disco é um disco, pra mim, é muito emblemático, porque aquele disco tem uma balada romântica do Djavan, que é o que dá nome ao disco, o Alibi. Então, de Djavan. Tem o samba da Dona Ivone Lara, né? Tem o violão da Rosinha de Valença, tem um samba choro do Caetano Veloso. Era um painel muito... A Bethânia tem muito isso, né? Ela sempre parece que ela é um painel do que acontece. E eu ouvia muito aquilo. E aí eu gostei daquilo. Então, tipo assim, o que eu conheço de samba, o que eu gosto de samba, o que eu me aprofundei de samba de Velha Guarda da Portela, de samba do Candeia, foi porque... Depois de ouvir a Bethânia cantar a música da Dona Ivone, eu quis saber o que era o samba. O que eu tenho conhecimento de Djavan, Chico Buarque, Caetano Veloso, foi porque depois de ouvir Nasceu a Bethânia ali. Cantando... Legal. Então, tipo, isso... Então, eu te abriu um painel da música brasileira como um todo, eu né? sempre trabalhei com arte. Então, tipo assim, eu sempre gostei de ouvir música. Então, tudo que eu fiz ao longo da minha vida, trabalhando, desenhando, produzindo arte... Eu sempre fiz com uma voz da Bethânia soprando ali alguma coisa no meu ouvido. E eu achava... Mas você bota música pra trabalhar, não? Eu boto música pra trabalhar. Bota. Eu só consigo trabalhar ouvindo música. Legal. E aí então é uma voz muito... Eu tinha intimidade com o artista, não tinha intimidade com a pessoa. Quando surgiu a possibilidade de fazer um enredo, eu propus ao Chiquinho, eles aceitaram. Aí eu tive um contato com a artista, né? Que pra mim foi bacana. Nós marcamos uma reunião. Aí eu já estava com a sinopse pronta, eu já tinha feito a sinopse. Ela pediu que eu lesse a sinopse para ela. Aí eu li, foi muito bacana, porque eu sei que ela é super exigente, sei que é uma mulher que lê, e tem um gosto, tem um conhecimento literário. E eu li para ela lá na sede da prefeitura. Imagina a responsabilidade de ler a sinopse para a Bethânia. Isso, ela pegou a minha mão assim e falou assim... Parabéns, você escreve muito bem, imagina. Putz, sensacional. Aí ela acabou. pediu que eu... Eu falando assim, eu parava ali, falava, acabou, não faço mais nada. Ela pediu, assina pra mim que eu vou levar. Eu assinei, ela dobrou e guardou. Aí nós ficamos ela recebeu, adorou a possibilidade, mas
também por causa disso, a menina de Oiá também por causa disso, porque ela falou assim, eu vou fazer uma consulta espiritual para saber se eu posso, tá tudo ok. Só que na época a gente estava na quaresma, e na quaresma não tem resposta de orixá. Nós esperamos um tempão a resposta da Betânia até ela dar a resposta. Aí depois disso foi tudo tranquilo. Aí eu fui na casa dela algumas vezes apresentar o figurino. Ela foi no barracão, sempre muito atenciosa comigo. Mas muito bacana. Foi. Assim, eu ainda fiquei ainda mais fã da pessoa e a Betânia é aquilo que a gente conhece mesmo, entendeu? É aquela mulher, o que ela canta é o que ela é. É aquela mulher religiosa, devota, tem aquela força, super simpática com quem lida ali com ela, séria, normal, normalmente quer que as coisas sejam bem feitas, mas... E nesse processo gostando do que estava sendo retratado sobre ela, gostando, né? elogiando. O que deve ser dificílimo, né? Porque imagina a sua vida ali ser retratada. Parabéns. Ela gostou muito do enfoque, assim, que não foi assim um enfoque... Careta, né? Careta. E gostando, elogiando muito. Eu fiquei agradecendo. Isso foi abraçando e agradecendo. Isso. Eu vi semana passada, por acaso, o documentário dela recitando Fernando Pessoa. Dela e do professora Cleonice, né? Fantástico, né? Assim, é de uma sensibilidade... É uma personagem, não sei como não pensaram em fazer antes. É bem que não pensaram, né? É verdade. Eu acho que porque também ela já tinha feito parte do enredo. Na própria Mangueira. A Mangueira, inclusive, quando eu apresentei, falaram assim, de novo? E falaram assim, de novo? Se me falaram assim, se com 4 baianos nós ficamos naquela posição, uma baiana só de novo vai ficar como? Eu falei, não vai ser aquilo, não sei o quê. Então foi bom. Legal. Gente, a gente vai chegando ao final desse papo. O Leandro é um cara que eu conheço há alguns anos aí, né? Antes dessa trajetória toda. E tem uma coisa pra mim muito marcante que foi, quando eu lancei meu primeiro livro sobre o Salgueiro, Explode Coração, História do Salgueiro, o Leandro me mandou um e-mail. Acho que foi a gente se conhecia muito pouco na época, isso foi 2013, né? Assim, o maior retorno que eu tive de uma pessoa que leu o meu livro foi o do Leandro. Eu nem sabia. Ele mandou um e-mail, uma mensagem no Facebook, assim, muito querida, assim, falando coisas muito bacanas, elogiosas e sem me conhecer. Então foi um primeiro contato muito bacana que me marcou muito. E agora eu sou todo elogios para ele há alguns anos pelo trabalho dele. E fico muito feliz de recebê-lo aqui. Leandro que ganhou o Estandarte de Ouro de Revelação, ganhou a Mangueira como melhor escola. E depois do Carnaval foi muito interessante porque eu tive no barracão da Mangueira, acho que no dia seguinte da apuração, talvez na quinta ou na sexta-feira, né, na preparação para o desfile das campeãs. E o Leandro, igual, assim, nem parecia que tinha sido campeão. Tava no mesmo registro, assim, calmo, tranquilão, com um sorriso no rosto, mas na tranquilidade. Te agradeço muito por você ter vindo aqui. Obrigado a você. E foi um prazer. E até a próxima, quem sabe ano que vem, com o bicampeonato. Tomara. Obrigado. Gente, agradeço a presença também de todos vocês. Muitas perguntas aqui pro Leandro. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta com mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook do Jornal Extra. Grande abraço.